Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 13 ao 19. Livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 13 ao versículo 19. Para mim é um grande privilégio estar aqui. Agradeço primeiramente a Deus e aos irmãos que confiaram a estar aqui, trazendo a gloriosa e poderosa palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 20, versículo 13 ao versículo 19. Todos já acharam? Amém? Eu leio primeiro os irmãos no outro e assim por diante. Ezequias lhes deu ouvido, ele lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, 13 ao 19. E mostrou toda a prata e o ouro e as especiarias, e os melhores ungimentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se ouve nos teus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse, nenhum em sua casa e nenhum em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio a Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito menor, que era de Babilônia. E disse ele: que vieram em tua casa? E Ezequias disse: tudo o quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda deves teus filhos que procederem de ti, e que tu gerarás sua alma para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Todos nós juntos, versículo 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade. Os irmãos podem se assentar. Amados irmãos, querida igreja, olhamos para um rei o qual era justo, um rei o qual a maior parte da sua vida foi fiel a Deus. Olhamos para um rei o qual foi alcançado de uma enfermidade o qual naquela época não havia cura. Imagina um rei justo, um rei que tinha ouvido a voz do profeta, se encontra num estado desse. Ali o Senhor manda Isaías para a casa daquele rei. Isaías chega falando que o Senhor havia mandado: ei, rei, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás. Uma palavra dura, uma palavra triste, uma palavra para o rei, o qual foi temente a Deus, se perguntar: ei, Senhor, por que disso para mim? Por que morrer? Por que, Senhor? Eu ainda posso governar mais o seu povo, eu ainda posso fazer mais coisas, Pai. Por que isso? E ali, aquele rei, ele vira para a parede e começa a chorar. Com o coração quebrantado, ele começa a clamar: Pai, não me deixe morrer. Pai, não me deixe morrer. Pai, não me deixe morrer. E ali, quando Isaías ainda estava à porta, o Senhor vira para Isaías e fala: Isaías, volta lá, porque a oração do meu servo chegou até os meus ouvidos. Isaías, volta lá onde o rei está, porque o rei clamou com o coração quebrantado e eu ouvi. Isaías volta e fala: olha, rei, o Senhor clamou e Deus ouviu, mas 15 anos serão-lhe acrescentados. Mas por que não começar uma mensagem
para nós podermos entender bem o que vem adiante. Olhamos aqui e vemos, jogando para os nossos dias atuais, vemos conta das vezes uma igreja preocupada por corrida atrás de bênção, preocupada por corrida atrás de cargos ministeriais, atrás de nome nos dias atuais. Ei, eu quero vos falar hoje que o Senhor, Ele não procura pessoas de nome. O Senhor não procura pessoas o qual as outras pessoas lá de fora gostam, não. Deus, Ele procura aqueles que são separados, aqueles que são rejeitados, aqueles que são perseguidos, aqueles que não fazem aliança com seus inimigos. Aleluia. E é sobre o último tópico qual eu falei que eu quero trazer a mensagem nessa noite: rejeitando a aliança com o inimigo. Quando nós falamos de inimigo de uma maneira muito clara e ampla, lembramos já do maligno, do diabo, o qual tem dominado esse século, o qual, se nós formos aí para fora, nós vamos ver a decadência em qual está o mundo. Ou às vezes sequer precisamos ir para fora, mas já vemos um mundo tentando entrar na igreja, um mundo tentando fazer na nossa igreja que um lugar de adoração se torne um lugar de desfile de moda, que um lugar de adoração se torne um lugar para ver quem fala melhor, para ver quem canta melhor, para ver quem é consagrado primeiro, para ver quem tem o maior talento, para ver quem é o maior nos reinos do céu. Ei, o maior é um pequenino, é uma criança como aquela que está ali no corredor. Sabe por quê? Tem um coração puro, tem um coração simples. Quando ele clama, quando ele louva, sai um perfeito louvor da boca dele. Rei, olhamos aqui para o rei, um rei o qual o Senhor havia abençoado, havia curado, havia prolongado a vida dele. Um rei desse tinha que dobrar os seus joelhos e começar a agradecer para o Senhor. Logo nós pensamos nisso. Rei, por que um rei desse vai transgredir contra o Senhor? Porque o rei, o qual foi curado de uma doença que iria trazê-lo à morte, ele vai errar contra o Senhor novamente. Mas muitas das vezes nós não colocamos para nós, porque o Senhor, Ele não nos curou às vezes só de uma doença, Ele não nos deu só livramento, mas Ele nos deu a vida eterna. E quantas das vezes ainda pecamos, quantas das vezes sabendo o que vamos fazer, transgredimos e ainda falamos: ei, depois eu peço perdão, ei, depois eu vou na igreja. Mas aqui eu quero vos mostrar esse rei, o qual veio mensageiros de Medraque e Baladã, lá da Babilônia, uma terra distante, uma terra o qual não estava em evidência. O país, a nação o qual estava em evidência nesse momento histórico era a Síria. E ali, quando chega esses mensageiros de Baladã, ali o rei os recebe. O rei abre as suas portas. O rei convida eles como se fossem amigos íntimos. Rei, olha esses tesouros. Tudo que meus pais conseguiram até agora estão guardados aqui. Tudo que Davi, tudo que Salomão ajuntaram estão aqui. Está vendo o templo? Essa obra magnífica ainda está de pé. Os assírios, que são a maior potência mundial, não conseguiram pegar o nosso tesouro, não conseguiram derrubar o nosso templo. Ali a soberba havia tomado conta do coração do homem. Por quê? Porque o diabo, o inimigo, nunca vai aparecer diante da sua face como algo mau. Ele sempre vai aparecer como coisas boas. Porque ele pode até se apresentar como um anjo de luz, como está escrito em 2 Coríntios 11, 13 ao 14. Porque tais falsos
transfigura em anjo de luz. Se o diabo, se o Satanás se transfigura em anjo de luz, imagina como ele não aparece para você. Você acha que ele vai pegar uma coisa ruim lá de fora e vai colocar diante da sua face e vai falar assim: ei, tá vendo? Isso daqui é morte. Eu vou fazer uma aliança contigo e tu vai morrer. Não, ele faz isso. Ele não é burro. Ele vai chegar e vai falar assim: ei, Davi, você está aqui no alto do palácio, você não foi para a guerra. Está vendo lá aquela mulher se banhando? Está vendo lá Betseba? Olha como é bom aos teus olhos. Olha como os teus olhos se enchem quando tu olha para ela. O diabo aparece assim. E ali Davi na hora fica alegre. Davi vai e chama aquela mulher. E quando descobre que ela era mulher de um dos seus soldados, ele pega e coloca aquele soldado na frente da batalha. Davi praticamente mata o soldado. Davi comete homicídio por causa que não foi para a guerra, por causa que quis fazer alianças com as coisas que não convinham a ele. O diabo vai querer fazer aliança contigo. O diabo vai querer te mostrar assim: ei, me mostra o que tu tem de melhor, me mostra o teu tesouro. Olha as coisas boas que eu tenho para vos oferecer lá fora. Você pode ficar com um pezinho aqui dentro e outro pezinho lá fora. O diabo está querendo mostrar essa realidade. Que crente pode estar aqui na igreja, mas lá fora pode estar pecando. Lá fora pode estar transgredindo. Ei, não é esse povo que Deus quer. Não é o povo que faz aliança com o mundo que Deus quer. Não é esse povo, conforme Ezequias, que depois de ser abençoado, vai e ouve, cai nas doces palavras dos seus amigos. Mas olha, o diabo, ele tem várias estratégias. Ele se apresenta como anjo de luz, como coisas belas e como amigos. Como amigos? O diabo pode apresentar como um amigo? Pode. Porque no Salmo 1 está escrito: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O diabo, às vezes, nem precisa fazer muito na nossa atualidade. Hoje em dia as coisas já estão ficando até mais fácil para ele. Porque ele nem precisa levantar pessoas lá de fora. Porque às vezes pessoas da igreja estão dando brecha para se tornar instrumento na mão do diabo. Pessoas da igreja muitas das vezes estão querendo matar o teu irmão, estão querendo acabar com o ministério do teu irmão. Mas o Senhor te manda falar nessa noite: se tu estás sendo perseguido, se você está sendo caluniado, às vezes pelo seu irmão, que te cumprimenta com aquela cara lavada, dando a paz do Senhor, dando tapinha no seu ombro, ei, o Senhor te fala que o lugar que é teu, ninguém vai tirar. Que o ministério que Deus te deu é para você. Ei, vestimenta de Saul é para Saul, vestimenta de Davi é para Davi. Não adianta querer colocar a armadura de alguém, o qual sabe muito, querer colocar a sabedoria dela na cabeça de outra pessoa. Não adianta. Deus pega aquela pessoa que muitas das vezes se desfazem dela, fala: ei, essa não tem sabedoria, mas eu tenho. Ei, essa não tem mais unção, essa não tem unção, mas eu tenho. Ei, Deus pega, Deus transforma ela, Deus coloca ela como um verdadeiro adorador. E muitas das vezes aqui uns dias ele está pregando, ele está cantando, e você está aí de bracinho cruzado perguntando: ei, Senhor, por que ele está lá em cima? É, Senhor, por que ele está lá no púlpito pregando e não estou eu? Ei, sabe por que ele tem estado lá? Sabe por que eles têm cantado? Sabe por que ele tem pregado? Porque ele não tem feito aliança com o mundo. Porque ele não tem feito aliança com Jezabel. Aleluia! Sabe o que o diabo tem oferecido para
profetas para empregos da atualidade? É uma mesa. Uma mesa com falsos profetas, pessoas o quais tinham dons lindos, maravilhosos, pessoas o quais tinham uma bela palavra. Estão vendendo a sua palavra, estão vendendo seus louvores em troca de aplausos, em troca de muitas das vezes fama, em troca de popularidade. Hey, o que adianta ser popular aqui na terra e ser mais um queimando no lago de fogo? O que adianta chegar aqui na terra, falar que você é ministro, falar que você é pregador, cantor, e chegar e ensinar uma falsa doutrina, e virar e falar assim: olha, você vai aceitar Jesus, sua vida vai melhorar, e a pessoa vai lá: eu aceito, mas não tem mudança. Aí depois você chega na igreja e fala assim: rapaz, ontem eu fui fazer uma evangelização na rua, 20 pessoas aceitaram Jesus, 20 pessoas estão aceitando o falso evangelho que você está ensinando. Um evangelho que não leva para o céu, um evangelho que não edifica. Algo que Paulo condena em suas cartas. Que Paulo vira e fala: hey, se eles forem ensinados um outro evangelho a não ser esse, e se for dado para vocês um outro espírito a não ser estes, vocês saiam, vocês não recebam, porque isso não convém do Senhor. Ei, Deus, Ele tem o melhor para nós na presença do Senhor, na presença dEle. Ei, às vezes dói ficar de joelho dobrado, às vezes dói ficar clamando a Deus e ser perseguido, e ser caluniado, ser chicoteado. Mas é melhor do que fazer aliança com o inimigo. Deus, Ele quer profetas como Elias. A mensagem até agora era sobre Ezequias, mas eu vejo dois padrões: pessoas como Ezequias, que quando o inimigo vem, quer fazer aliança. O inimigo vem falando que é de uma terra distante. Ei, essa terra vai te dominar. Vai dando corda para essa terra, vai dando corda para esse povo. Daqui a pouco você lá está junto com ele, daqui a pouco você está servindo junto com ele aquilo que você condenava, aqueles deuses estranhos, você vai estar servindo ele. É isso que dá a fazer aliança com o inimigo. Mas agora, verdadeiros adoradores são como Elias. Enquanto está lá o profeta de Baal clamando a Baal: ei Baal, eu estou cortando o meu pulso, cadê o fogo do céu? E Elias está lá quietinho. Quando chega a vez de Elias: Senhor, manda fogo do céu. E o fogo, ele consome toda a água, consome o holocausto, consome o sacrifício. Ei, o que é isso? Parece loucura, mas são os verdadeiros adoradores, mas são aqueles que não fazem aliança com o inimigo. Ei, o inimigo, ele vem com você com presentes. Ele vem para você com manjares, coisas belas. Olha, eu tenho uma vida boa lá para te oferecer. Olha, eu tenho uma vida que você vai poder fazer o que você quiser, que você vai poder brigar, que você vai poder seguir o seu gênero humano. Mas ele tem um propósito. O propósito dele está lá no livro de João, lá no Evangelho de João, que o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Ele vai vir com coisas belas, mas ele tem um propósito de te matar, de te roubar e te destruir. Conforme foi falado aqui nessa noite, está lá no livro de João 14, versículos 7 a 8, que a árvore pode ser cortada, pode envelhecer, ela pode ali morrer, mas ao cheiro das águas ela brotará. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso nos mostra? Que o diabo, ele pode tentar cortar a sua aparência,
os outros vão te olhar de maneira diferente. Já não vão ver mais o seu exterior. Ele pode tentar cortar tudo que você faz. Ele pode tentar acabar com as suas oportunidades de adorar o Senhor, com as suas oportunidades de louvar, de pregar. Ele pode tentar te matar. Aparentemente, para muitos vão te olhar e vão falar: ei, está vendo aquele irmão? Ele está morto. Mas chega o tempo do cheiro das águas. Nós aprendemos na escola que água não tem cheiro. Então o que é isso? Hey, isso significa que quando a sua raiz está na rocha, que quando a sua raiz está em Deus, Deus muda as leis, Deus transforma a vida sua e te coloca no lugar, e aquela árvore e a tua vida que para muitos estava morta, Deus faz florescer. Deus transforma, e Deus transforma em algo muito maior ainda, algo que muitos não vão entender, mas quando olharem abaixo de você, vão ver uma raiz no qual vai estar lá na rocha, uma raiz no qual vai estar em Cristo. E você muitas das vezes pode estar passando por dificuldade, muitas das vezes está sofrendo, mas você vai poder falar: eu tenho a minha raiz em Cristo. Eu tenho a minha base no Senhor. Hey, mas um sério problema de nossas igrejas na atualidade é que as pessoas não estão ficando mais com base. Tem sido ensinado muitas das vezes lá fora, em outras denominações, em outras igrejas, tantas coisas para a pessoa, uma falsa prosperidade, que ela vira assim: olha, você vem para Cristo, você dá o seu salário, que Deus te dá 2 salários. Que é isso? Isso é uma falsa prosperidade. Isso é algo que o mundo vem colocando dentro das igrejas. Não vem me falar que é coisa de Deus, porque se você coloca tudo nas mãos de Deus e continua vivendo lá no mundo de forma banal, xingando, fazendo coisas erradas, você acha que Deus vai prosperar? Você acha que Deus vai estar no meio de imundícia? Nosso Deus é santo. Os seus olhos condenam a impureza. Os seus olhos condenam a iniquidade. E quem as ama? As pessoas estão lá pecando, mas estão falando: ei, Senhor, daqui a pouco eu paro. Estamos no tempo da graça. Ei, e se Cristo voltar? E se Cristo voltar no momento que você estiver achando isso? Ei, você vai ficar. Porque você tem feito aliança com o inimigo. O inimigo tem distorcido, tem mudado a verdade bíblica, só para tentar fazer aliança com os verdadeiros adoradores. Porque o próprio Cristo disse: se em verdade muitos falsos profetas enganarão até mesmo os escolhidos. Se eles estão enganando muitas das vezes multidões, estão levando multidões a crer no evangelho falso, em algo qual a Bíblia não relata, em algo qual a Bíblia simplesmente condena, você acha que essas pessoas estarão indo para onde? Você acha que elas estarão indo para o céu? Não, elas vão para o inferno. Estão fazendo uma aliança com o inimigo e estão achando que isso é normal. Muitas das vezes temos um sério problema na igreja, é de pessoas que se comparam a pessoas os quais se acham cristãs, e que se comparam a outras pessoas os quais se acham cristãs. Ei, em vez de tentar se comparar com seu irmão do lado, se compara com a verdade das Escrituras. Em vez de tentar se comparar com fulano e ciclano, tenta colocar a sua vida para ver se ela está conforme a Bíblia fala. Aleluia! Porque vemos tantas coisas em nossos dias, o qual nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos deixar de fazer aliança com o inimigo. Ei, a palavra é uma espada, ela tem 2 lados. Ela corta primeiro na minha vida, para depois cortar na sua vida. Primeiro eu vejo o preço que é isso. Primeiro eu vejo como é difícil chegar e ver um monte de pessoas na mesa, às vezes na escola, às vezes em outro lugar,
se afastar para nos agradar a Deus. Você tem que sair, tem que ser muitas das vezes excluído pela sociedade para poder agradar ao Senhor. Mas é melhor ser excluído, é melhor ser considerado quadrado, porque a porta do céu não é redonda. É um caminho curto, é um caminho estreito, é uma porta pequena. Ei! Quantas das vezes pessoas são, ei, a porta é pequena, mas quantas das vezes pessoas esquecem que o caminho é estreito? É muito fácil falar que a porta é pequena, mas é difícil falar que o caminho é estreito. Sabe por quê? Porque quando você está na porta, você vai logo dar um jeito de entrar. Mas agora, para chegar na porta tem um caminho. E se não for por esse caminho, não existe mais caminho algum. Porque Cristo disse: eu sou a verdade, o caminho e a luz. E ninguém conduz ao Pai senão por mim. Ninguém pode conduzir a Deus. Ninguém pode salvar-se automaticamente. Ninguém pode falar: ei, eu sou bom bastante e consigo minha salvação sozinho. Se você fosse bom bastante, Deus já teria te tomado igual tomou Enoque. Deus já teria te trasladado igual fez com Elias. Ei, nós somos pecadores. Eu, você, somos pecadores. Paulo, que foi o maior evangelista depois de Cristo, ele disse: ei, dos pecadores, esse eu sou o maior. Se Paulo disse isso, e sua vida era dedicada para o Evangelho, imagine eu e você. Imagine o que nós não seríamos sem a graça. Nós praticamente não teríamos, nós com certeza não teríamos chance de alcançar a salvação, porque o pecado toma força na lei, porque ninguém aqui consegue ser santo para cumprir toda a lei. Mas quando nós estamos buscando, quando nós estamos falando: ei, Senhor, eu sou um pecador, mas eu sei que Tu pode me dar força para me continuar. Eu sei que contigo eu posso vencer as aflições. Eu sei que contigo eu posso fazer a sua obra e vencer, e chegar no céu e ver meu galardão. Ei, já pensou o que você tem feito? Se você tem deixado só ser mais um em meio à atualidade, ou tem sido a diferença? Será que hoje você está querendo correr atrás de bênçãos? Antigamente, as pessoas, elas não almejavam só a salvação, mas elas almejavam o seu galardão no céu. Mas ela almejava aquelas pedras preciosas nas mansões celestiais. Ei, hoje em dia as pessoas têm buscado a salvação, e muitas das vezes têm achado muito. Muitas das vezes têm reclamado de vir ao culto e ficar 1h30, 2 horas e poucas sentado ouvindo a palavra, e tem falado: ei, o culto foi chato, aquela palavra, aqueles louvores não foi para mim. Eu gosto de uma coisa diferente, eu gosto de uma coisa mais light. Ei, lugar de coisas fáceis, lugar de associação do Evangelho com algo qualquer, é no inferno. Porque nós estamos em um momento no qual temos que se preparar, porque o fim vem, porque Cristo está voltando, e todos estão fazendo aliança com o inimigo. Ei! E quando o propósito do inimigo se cumpre. Aqui nós vemos um versículo que está lá no Salmos 9:17. Voltem os ímpios ao trono, e todas as nações que se esquecem de Deus. Ei, os ímpios, aqueles que estão se associando, aqueles que estão fazendo aliança com o mundo, sabe qual é o final deles? É voltar-se ao pó, é sua vida acabar ali e ainda haver a morte eterna. Sabe qual outra passagem qual eu vejo? Sabe o que o diabo quer fazer com você aí,
coisas. 3 coisas que o diabo tem feito com crentes, o qual tem feito aliança com ele. Primeira coisa é cortar os cabelos. Os cabelos de Sansão significavam o quê? A força, a presença de Deus na vida dele. Sabe o quão belo é o laço dos cabelos de Sansão representarem a força e a presença de Deus? Sabe por quê? Porque a presença de Deus é a única coisa o qual pode te dar força para Aleluia! Ela é a única coisa o qual você pode muitas das vezes não ter o melhor para comer, não ter aquela casa tão boa, mas você acorda com aquela felicidade que aquele milionário não tem. Você acorda com aquela alegria falando: ei, Senhor, eu te amo, Senhor. Obrigado por tudo que eu tenho. Obrigado por você fazer presente na minha vida. É isso que a presença de Deus faz. Outra coisa que eu vejo que o diabo faz, além de ele tirar a presença do Senhor da sua vida com as imundícias do qual ele tem oferecido, o diabo, ele pega e te cega. Sabe por que o diabo cega? Para você não poder ver o que você está se alimentando. Para você não poder ver do que estão te dando. Porque aquele que não tem a presença de Deus, aquele que está cego espiritualmente, ele muitas das vezes está comendo coisas imundas e não sabe discernir, porque está cego, porque não tem a presença de Deus. Aleluia! E o outro, o diabo te faz rodar moinho. O que representa rodar moinho? Representa um troféuzinho para o diabo. Está lá aquele crente que profetizava, que orava, os céus se abriam, que orava, irmão era curado, endemoniado era expulso. Aí passa um tempo, está lá ele rodando moinha, está lá ele vivendo aquela vida de prostituição, de fornicação, está lá ele no meio das drogas, está lá ele no meio das coisas imundas desse mundo. Aí o diabo ainda tem vida e fala assim: olha, está vendo aquele lá? Aquele lá era um crente. Aquele lá era um servo do Senhor. E agora ele está aqui, está rodando moinha. E agora ele está aqui. Agora ele está comendo pão com eu amassei. Será que é triste uma realidade assim? Com certeza é. Mas o Senhor tem algo muito melhor para te oferecer. Ei, quando John Percy Eduardo pregava, pessoas se seguravam no banco com medo de serem lançadas ao inferno. Deus tem algo muito melhor. O diabo, ele não se contenta em ir sozinho para o inferno. Ele e seus anjos querem te levar junto. Existe uma batalha dentro de você, que é entre o bem e o mal. Não existe esse troço de yin e yang que muitos querem colocar na nossa vida, que a mídia está querendo colocar. Ei, o Senhor quer colocar uma vida de santidade. O Senhor quer colocar uma vida de pureza. O Senhor quer transformar essa geração e colocar como uma geração o qual esteja de coração quebrantado, uma geração o qual esteja nos joelhos igual de Tiago, aquele joelho grosso, aquele joelho largo, de tanto dobrar os joelhos. Eu já li várias histórias de homens de Deus, de grandes preletores, que quando eles pregavam, multidões se convertiam. Mas eu nunca vi nenhum deles falar: ei, o tempo que eu passei louvando, o tempo que eu passei orando ao Senhor foi a tua. Pelo contrário, eles viram e falam: o tempo que eu passei orando, o tempo que eu passei louvando a Deus foi pouco. Eu queria ter louvado mais, eu queria ter pregado mais, eu queria ter orado mais. Será que quando você estiver na sua velhice, você vai poder falar igual o irmão falou? O Senhor, olha, desde os 15 anos de vida,
eu sirvo a Cristo? Será que você vai poder contar a sua história? Porque o testemunho mais lindo para mim não é aquele que a pessoa fala: ei, Deus me tirou da droga, Deus me tirou da prostituição, Deus me tirou disso e daquilo. O testemunho mais lindo que eu posso ouvir é de um fiel adorador virar e falar assim: eu fui criado desde a minha mocidade dos caminhos do Senhor e não me desviei dele. Aleluia. Eu não me afastei dos caminhos do Senhor. Quando eu pensava em desistir, quando o diabo vinha com alianças, quando ele vinha com mandares, eu dobrava os meus joelhos e começava a clamar: Senhor, me abençoa. Senhor, me dá força, porque eu sei que eu tenho uma história a fazer. Porque em Tiago 4 diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Ou você escolhe um ou outro, ou você escolhe ficar rodando moinha pro diabo, ou você escolhe ficar cego, ou você escolhe ficar sem a presença de Deus, ou você escolhe ser um verdadeiro adorador. Não existe morno, não existe o que está aqui e está lá no mundo, porque o morno Deus vomitará. Porque aquele que fica achando esse negócio de estar aqui dentro, está lá fora, está aqui dentro, mas está vivendo igual se estivesse lá fora. Você pode estar dentro da casa do Senhor, mas o seu coração está voltado para as coisas que a Babilônia tem te oferecido. Aí não adianta de nada você vir ao culto de segunda a segunda, você vem em todas as campanhas e em todas as orações, se você realmente não quiser mudar a sua vida. O Senhor nos dá uma escolha, porque lá em Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro. Hoje você tem uma escolha. A sua vida é uma escolha. A salvação é uma escolha, o qual você faz, mas que você só não vive um dia. Muitas das vezes, pessoas chegam, às vezes a outra perguntando: olha, eu não sei se eu sou crente. Aí tem aquele ditado, aquela frase popular: você já orou? Já pediu para Cristo entrar na sua vida? Ah, bom, sim, já pedi. Ah, então você é crente. Não é isso. Ser crente até o diabo é. E ele ainda é crente, ele ainda crê em Deus e treme. Quando ele ouve falar do nome de Deus, ele treme. E tem gente, às vezes, na casa de Deus, quando ouve falar o nome de Deus, acha que é brincadeira, acha que pode levar as coisas do jeito e vão-se embora. Não é isso. Temos que viver uma vida diferente. Temos que mostrar para esse mundo lá de fora que ainda no século 21 existem fiéis adoradores. Que ainda no século 21 existe uma igreja, o qual está de joelhos orando, falando: Pai, nós queremos ser pescadores de alma. Pai, nós queremos evangelizar. Pai, nós queremos te buscar. Deus não quer igreja arrumada. Deus não quer igreja bem vestida. Deus não quer igreja com um tempo muito bonito. Isso não é o essencial. Deus não precisa disso. Isso não é obrigação para ter a salvação. Primeira obrigação é estarmos lindos, é estarmos perfeitos, é estarmos magníficos aos olhos de Deus. Porque Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração. É pelo coração, é pelo jeito que Deus olha, que Deus ajuda o vizinho. O Davizinho quando se sentava à mesa, o Davizinho que era escolhido, o Davizinho o qual não fazia aliança com o inimigo. É com esses que Deus quer compromisso. Mas algo que eu olho para Ezequias e muitas das vezes fico apavorado, é que após Isaías a palavra aí, você quis mostrar o teu Jesus, você quis mostrar, você quis se glorificar. Agora tudo que você tinha não vai adiantar de nada. Tudo vai lá para a Babilônia, tudo
isso vai ser tirado de você e vai ser levado para lá. Ei, quantas das vezes você tem achado que seu tesouro pode ser muito? O nosso tesouro é Cristo. Mas se você não cuidar, se você não buscar a Cristo, o diabo, ele vai tirar o seu tesouro. O diabo, ele vai te fazer ir para o mundo, esquecendo que você pode ter de mais valioso, que é a sua salvação, que é Cristo na sua vida. Mas aí Ezequias ainda tem a cara lavada de virar e falar assim: profeta, mas durante os meus dias vão ser dias de paz, né? Ou seja, Ezequias estava falando de uma forma mais clara: ei, profeta, mas enquanto eu governar, eu vou ser um bom rei, não é? Enquanto eu vou governar, eu vou profetizar, eu vou falar, o povo vai para frente, não é? E as gerações futuras, o rei não estava se preocupando. E as gerações que estariam se levantando, o rei não estava se preocupando. Quantas das vezes existem crentes Ezequias que estão chamando o mundo para a sua vida, estão entregando o que tem de mais precioso, e ainda não querem nem saber do irmão que está do lado, não querem nem saber da geração qual está se levantando. Para ela o que importa é a vida dela, o irmão dela que não liga, ela não se importa. Rei, olhamos uma coisa: o Senhor, Ele quer um conjunto. A igreja não é formada por um membro. A igreja não é formada individualmente, não. A igreja é união. Se nós estivermos brigados com o irmão que está do lado, como podemos prosperar? Como podemos orar e o céu se abrir? Como podemos pedir a Deus um milagre e recebemos se estamos em contenda com o nosso irmão? É a realidade muitas das vezes das igrejas. Pessoas não querem ver o bem do seu irmão. Ei, se você não atura o seu irmão aqui na terra, você não vai poder estar no céu com ele, e você não vai poder entrar no céu com ele. Às vezes o irmão que você fala que não atura, que você julga ele, às vezes ele entra e você fica. Que isso? Você está falando que eu vou ficar? Olha, Deus ainda nos dá chance para podermos mudar a nossa vida, para podermos mudar a nossa trajetória. Porque se nós somos uma igreja grande, muitas das vezes, uma igreja com muitas pessoas, e falamos que metade dela vai ficar. Às vezes não vão adiar a mensagem, vão falar que é mentira, mas é verdade. Mas Deus, Ele quer chamar essa igreja, Deus quer chamar esse povo que está aqui hoje para algo diferente, para um concerto com Ele, uma vida de esplendor, uma vida não fazendo aliança com o inimigo. Porque se tu fizer aliança com o inimigo vai te cegar, o inimigo vai cortar os teus cabelos, o inimigo vai tirar a presença de Deus da sua vida, vai tirar tudo que você tem, e ainda vai te colocar para rodar a moinha, e ainda vai te colocar como algo miserável. Ei, Deus não quer isso de você. Deus não quer ver o seu filho sofrendo. Deus não quer ver a sua igreja padecendo. Deus quer ver a sua igreja de joelhos, clamando pela presença dEle. Ei, eu acho que você não entendeu. Eu acho que você não entendeu essa palavra profética. Sabe por quê? Porque quando a igreja está de joelho, a presença de Deus cai. Porque quando a igreja está de joelho, pessoas aceitam Jesus. Porque quando a igreja está de joelho, o mundo olha e vê a diferença. Aleluia! Eu quero terminar essa mensagem com a seguinte frase: vemos pouco arrependimento no mundo atual, porque vemos pouco arrependimento na igreja. Deus, Ele quer mudar essa história. Deus quer mostrar, Deus quer fazer desse povo
algo o qual o mundo possa olhar e possa falar: ei, ainda tem cristãos. Ei, mesmo com toda a mordomia, ainda existem pessoas que vão à igreja e adoram a Deus por excelência. Ei, ainda com tudo quanto o diabo tem mexido, ainda existem remanescentes. Ainda existem aqueles o qual clamam, sente a presença de Deus, o qual o mundo busca. Deus, Ele está ali no meio. O Senhor fala para a sua igreja hoje que ainda é tempo de mudar a história, que se já está uma obra bonita, Deus quer transformar em uma obra maior ainda. Eu agradeço a rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.